Agora são 6h18 pelo horário de Brasília. Nós vamos falar sobre uma tecnologia que está transformando setores estratégicos da economia, inclusive o agronegócio, a fotônica. Um levantamento da Embrapa mostra que aplicações dessa área já estão ajudando desde o monitoramento ambiental até a rastreabilidade e a medição de carbono nas lavouras. Bom, para explicar melhor como essas inovações chegam ao campo e quais os impactos podem trazer para a produtividade e também para a sustentabilidade, eu converso agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Ótica e Fotônica e pesquisadora do IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Denise Zezel. Denise, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Primeiramente, uma boa noite para você já. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de divulgar essa tecnologia. Bom, vamos lá então. O pessoal que está nos assistindo talvez ainda não conheça essa tecnologia. Então, para começar, gostaria que você ajudasse a gente explicando para o público o que é a fotônica e por que ela está se tornando tão estratégica aí para setores como a agricultura, cadeia de alimentos, meio ambiente, enfim. Dá essa pinceladinha aí para o pessoal entender sobre o que a gente está falando. A fotônica é a área da ciência que estuda os efeitos da luz em meios como agricultura, plantas, tecidos biológicos, materiais. Então, trata-se de uma ciência que usa fótons, que são as partículas de luz. Com essa metodologia, é possível fazer uma série de medidas, desde a ciência básica, no desenvolvimento de computadores quânticos, que vai se tornar aplicado em breve, né? Assim como técnicas mais aplicadas, como na área de medicina. Hoje em dia, o Brasil é um grande produtor de equipamentos e utilizador nos consultórios de lasers em odontologia e medicina, por exemplo, né? O Brasil é o primeiro país do mundo a publicar nessa área, desenvolver métodos como prevenção da cárie, tratamento da cárie, né, desinfecção em várias áreas da boca, tratamento de outras afecções causadas por radioterapia ou quimioterapia. Né, na área do agro, né, a Embrapa Instrumentação de São Carlos é um dos pioneiros no tema. Então, é possível, como você mencionou, controlar e medir, né, as emissões de carbono, usando técnicas de luz, ou mais de uma, inclusive, algumas que monitoram o ambiente em cima da lavoura, né? E que se chama LiDAR, uma outra técnica. Então, são vários mecanismos pelos quais a luz pode auxiliar a sociedade de forma bastante direta e já em prática. Bom, ainda falando sobre o agronegócio, eu quero aproveitar aqui porque tem um assunto importante que a gente tem discutido muito no nosso canal, que é a questão do comércio de carbono. Então, a fotônica, ela de fato, ela contribui para medir, para reportar e também para comercializar carbono nesse contexto da agricultura. Já existem modelos operacionais no Brasil ou isso está sendo trabalhado? Como está funcionando essa questão? Sim, é possível já atualmente medir no solo, né, a emissão, como eu mencionei, por uma técnica que a Embrapa Instrumentação em São Carlos, a Débora Milori, que é a coordenadora dessa área lá, e os seus colaboradores, outros pesquisadores, já podem medir no campo e isso pode se tornar comercialmente interessante, né? Vender créditos de carbono é algo que tem estado muito em voga, né? Existem outros métodos que podem ser associados a essa técnica que se chama LIBS, né, que usa a espectroscopia, que é uma forma de analisar os resultados da medida da incidência da luz e a fluorescência do solo, das plantas. Existe uma outra técnica que se chama LiDAR, que monitora também, só que pela atmosfera. Então, isso já é uma realidade e já pode ser usado, né? Sendo a Embrapa Instrumentação de São Carlos pioneira aí nessa atividade no país. E lendo um pouquinho aqui para a gente poder conversar, para tentar entender esse assunto, eu percebi que a tecnologia ela também ajuda no monitoramento de qualidade de água, de previsão de pragas,
condições climáticas, inclusive, ou de estresse nas plantas, né? Então, é uma ferramenta que ela, de fato, tem um potencial para auxiliar em diversas vertentes, digamos assim, no agronegócio, como essas que eu citei, né? O estudo de folhas, né, de plantas, por exemplo, incidência de doenças, tudo isso pode ser monitorado de forma bem precisa, de forma a escolher, por exemplo, uma planta, no meio de uma plantação, né, e tratar aquela planta ou arrancar aquela planta, se for o caso do amarelinho, por exemplo, né? Então, é possível, sim, já utilizar atualmente em outras áreas além dessa de carbono, né? Sendo a medida direto nas plantas e também o monitoramento na saúde em fármacos, na agricultura, nos agrodefensivos aí, né? Então, a gente consegue monitorar a quantidade ou de micro-organismos, ou determinar qual é o micro-organismo que tem na planta, a quantidade de alguns agrodefensivos que estejam presentes. Então, tem uma área que já está comercialmente muito forte no mundo, movimenta bilhões a área de fotônica, inclusive muitos milhões na área de agricultura. Muito importante para o agronegócio brasileiro, porque é a nossa principal commodity, né? Presidente Denise, como toda tecnologia, como toda novidade, até ela ser de fato implementada, expandida, existem desafios, né? Hoje, na sua avaliação, quais são os principais obstáculos, digamos assim, técnicos para difundir as tecnologias fotônicas no campo? Eu posso exemplificar aqui o que eu imagino como custo, capacitação de pessoal, infraestrutura, enfim, na sua avaliação, quais são os desafios técnicos para isso? Olha, existem técnicas que têm baixo custo, né? Essas técnicas de medida por fluorescência, elas têm um custo que vai ser acessível via prestação de serviços, porque em geral precisa de um especialista para analisar os resultados, né? E não é um custo impeditivo para o produtor, não, tá? Existem outras técnicas mais apuradas, né? Com mais acurácia. Essas já são um pouco maiores, mais adequadas para plantações de grandes dimensões. Mas um gargalo nos últimos tempos tem sido o apoio à pesquisa no país, porque você só desenvolve novos processos com técnicas já existentes ou novos produtos com o apoio continuado à pesquisa, né? Então, essa é uma área muito importante de ter apoio, né? E há profissionais capazes no país de desenvolver esses processos e esses produtos. O Brasil, inclusive, exportador de tecnologia nessa área. Bom, e ainda uma outra questão que eu acho importante a gente trazer aqui é perguntar se há necessidade e se há regulamentações já em relação a essa ferramenta, a essa tecnologia, se políticas públicas ou incentivos ainda estejam faltando também ou precisando de ajustes para viabilizar um uso mais amplo dela no campo, no agro. Eu desconheço regulamentação específica para a área do agro, né? Mas o Brasil carece, em geral, de muitas regulamentações e com certeza, políticas públicas poderão ajudar muito nesse sentido, né? Existe política pública para a área de pesquisa em agro, mas não há ainda, do meu conhecimento, uma política pública específica para a fotônica. O que nós temos, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é uma comissão consultiva de fotônica, com profissionais das mais variadas áreas de atuação dentro da fotônica, que inclusive representa o Brasil junto ao BRICS de fotônica, né? Então, junto ao nosso evento, que ocorrerá a partir do domingo próximo até a quarta-feira próxima em São Pedro, no estado de São Paulo, nós teremos uma reunião paralela do BRICS de fotônica, com virão representantes de 10 dos 11 países do BRICS. Então, um pouco dessa interação para políticas públicas vem acontecendo através do Ministério de Ciência e Tecnologia e, com certeza, conjuntamente com o Ministério da Agricultura.
Bom, eu vou deixar aqui, nosso tempo está chegando ao fim, então quero deixar aqui uma última pergunta e fazer uma projeção com você, fazer um desafio. Como você imagina em 10 anos aí a presença da fotônica no agro brasileiro? Que impactos poderão ser considerados aí transformadores aí, digamos assim, nesse médio prazo de 10 anos? Você vê muito potencial de expansão? Muito potencial de expansão, com o auxílio da inteligência artificial, que já está sendo implementada, para aumentar a acurácia, a precisão desses diagnósticos das doenças ou das quantidades a serem medidas. Então, a inteligência artificial avançou o conhecimento na sua velocidade muito alta. Então, eu creio que em menos de 10 anos nós vamos ter mais ainda essa tecnologia difundida no campo, seja colocados em colheitadeiras, seja colocados em máquinas agrícolas que estejam verificando as plantas e destruindo apenas aquelas ervas daninhas sem danificar um pé de soja, por exemplo, né? Já existem hoje, agora ainda em startups, que fazem esse tipo de estudo. Então, com o uso da inteligência artificial, essa tecnologia vai ser implementada muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer a sua participação com a gente, viu? A gente tem um canal aberto aqui para a gente voltar a conversar em novas oportunidades, porque é um assunto novo, é uma tecnologia que muita gente ainda não teve acesso, então é importante a gente trazer esse diálogo para o pessoal passar a conhecer, buscar se informar também sobre assuntos tão interessantes como esse. Então, em breve a gente volta a conversar sobre esses assuntos, viu? Muito obrigado mais uma vez e uma ótima semana. Muito obrigada, boa noite a todos. Valeu.